Boa noite, Lívia. É um prazer ter aqui você com Boa a gente noite, hoje, tá? prazer é meu. O nosso tema desse trabalho é direito ambiental e direitos humanos nos desafios e intersecções. A gente procura trazer nesse trabalho um pouco do meio ambiente, mas também do direito junto, tá? Assim, a gente não tem muito conhecimento do meio ambiente, por isso que a gente procura trazer pessoas como você, como a gente trouxe a Thaís, que é agente de epidemias. Então, a gente tenta juntar pessoas que vivem isso, pessoas que conhecem, estão vivendo isso no dia a dia, que lidam com o meio ambiente, e a gente que estuda um pouquinho desses direitos do pessoal que já não sabe muito o que é esse direito, igual os trabalhadores da roça, né, a comunidade mesmo que não sabe esses direitos ambientais que elas têm e os direitos humanos. Então a gente tenta juntar um pouquinho isso. Lívia, agora a gente está aí entrando nessa época de panha de café, né? A gente já entrou. Algumas cidades ainda não entraram, mas geral já entrou. Dessa época de secador também, que a gente sabe que afeta bastante o meio ambiente. E uma pergunta que eu tenho para você, como pessoa que mexe com café, mexe com lavoura, tem lavoura também, como a produção de café pode impactar com o meio ambiente, pode impactar esse meio ambiente, seja na plantação, seja com o secador de café, como impacta o meio ambiente? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a vocês aí pela oportunidade, né, de poder estar aqui falando um pouco sobre o café, né, nossa região. O que gira a nossa região é o café, né, a gente localizado aí na zona da mata, região do Caparaó, né, como a gente tem costume de chamar. E quando a Letícia me fez o convite, eu fiquei bem feliz, né? Eu conheço a Letícia aí já tem uns anos, só desde quando era neném. E eu fiquei bem feliz em poder ajudar vocês. E eu só assim, esclarecendo um pouquinho. Como eu disse, a nossa região ela produz muito café, né? O que gira a nossa economia na região é o café. E por incrível que pareça, o último lugar que começou a produzir café no Brasil foi o estado de Minas Gerais. O café, ele veio da África, né? Foi pro estado, pra região da Europa. Depois ele veio para a Guiana Francesa. E um deputado da época aqui, ele se aproximou da princesa da Guiana Francesa e trouxe uma muda ilegalmente para o nosso país. E aí primeiro começou a produção no Nordeste, depois foi para Paraná, depois para o estado da Bahia, depois para São Paulo, Rio de Janeiro e por último no estado de Minas. E por pura coincidência, o pior lugar que tinha o pior café é exclusivamente a nossa região. O nosso café era chamado de café Rio Zona, porque era um café muito ruim, né? E eu tô contando isso para entender mais ou menos como que funciona essa produção de café e como que ele pode impactar o meio ambiente. O café e o meio ambiente, eles andam lado a lado juntos e eles podem ser, por exemplo, amigos, mas ao mesmo tempo também um pode prejudicar o outro, né, de certa forma. A cafeicultura, quando especialmente, né, produzida em larga escala, ela pode causar diversos impactos ambientais. Supressão da vegetação nativa é um deles, reduzindo, né, a biodiversidade, tipo assim, as plantas, enfim. A erosão, muitas vezes a gente passa na estrada e vê, né, aqueles buracos assim nas lavouras, um pedaço tem lavoura, o outro não tem. Aquilo ali é um tipo de erosão e ele pode prejudicar porque toda aquela terra que escorre através da lixiviação, né, da chuva quando chove, ela cai na água, né, cai nos rios, cai na água. Então isso pode impactar de certa forma também. Contaminação da água através do uso, né, de agrotóxicos e de fertilizantes. Então esse é o impacto que causa, que traz também. E a emissão do efeito estufa. E outra coisa, né, até que ele te perguntou da questão agora, principalmente que a gente está na nossa colheita, né, chegando a época da colheita agora, grande maioria já começou, que é o secador de café, que é um ponto, né, que é muito falado pelas pessoas e ele causa muito impacto. Primeiro, que é do consumo de energia, né, nós temos dois tipos de secadores, o secador rotativo e o secador de caixa. Hoje em dia, mais mesmo o secador rotativo que é mais usado.
E normalmente eles utilizam lenha, gás, óleo diesel para dar calor para poder secar o café. Então impacta de certa forma. E quando a lenha é usada sem o manejo sustentável, pode levar, né, ao desmatamento e à emissão de CO2. E o uso de combustíveis fósseis também contribui para a poluição do ar e da emissão de gases, onde faz, né, o efeito estufa. E aí tem, né, na parte da poluição atmosférica, a queima da lenha, né, do diesel ali, impacta a qualidade do ar. E em áreas onde tem muitos secadores, né, simultaneamente sendo utilizados, igual tem propriedades que tem um secador só, mas a gente pega propriedades maiores onde tem 5, 6 secadores sendo utilizados no mesmo tempo. Então, aonde, de certa forma, pode acabar prejudicando mais ainda, né? Porque, querendo ou não, solta uma fumaça maior. É obrigatório, por lei, nos secadores serem usados os filtros, né? Colocados na chaminé, serem usados os filtros, mas tem muitos lugares que ainda não são usados. Ele não inibe totalmente a fumaça, mas ele, de certa forma, ele ajuda a diminuir um pouco da fumaça que é soltada. Né, que o problema do secador é completamente da fumaça, né, que é onde traz problemas tanto ali, né, ajudando ali no aquecimento global, vamos dizer assim, e até mesmo para a questão de saúde, né, causas aí problemas respiratórios como gripe, bronquite, asma, bronquiolite, entre outros, né. E tem práticas, né, para reduzir esses problemas, né, como secadores com eficiência energética melhorada, o manejo sustentável da lenha que é utilizada ali. Então, assim, são práticas que podem ser usadas de certa forma. Como você falou, realmente as cidades que têm mais secadores, as zonas que têm mais secadores, a gente percebe a mudança de clima, né? Igual eu e você aqui em Jequitibá. Quando a gente chega da faculdade, a gente vê, né, aquela neblina de secador, a gente percebe que a fumaça tá mais pesada, né? O ar tá mais pesado. Justamente por causa do secador, a gente consegue sentir aquele cheiro de secador. Então a gente vê, a gente sabe que é o secador, a gente percebe a mudança do clima, igual você falou. Nessa época de secador de café, de panha de café, a gente percebe que fica mais frio em algumas regiões, principalmente a roça, a gente vê que fica bem mais frio. Então, assim, dá para perceber essa diferença que causa. E igual você falou, tem também as doenças respiratórias, né? Que essa época, para quem tem bronquite, asma, essas doenças respiratórias, infelizmente o secador mexe muito. Falo isso porque eu tinha parentes que moravam na roça que tiveram que se mudar para a rua por conta da época de secador que deixavam passando muito mal por causa da respiração. Então, assim, antigamente, eu falo assim, antigamente a gente sabe que tinha outros meios, né? Você, como estudante de engenharia agronômica, como técnica de agronomia, você indicaria para esses produtores rurais meios mais sustentáveis de usar para reduzir essa poluição do clima, né, da temperatura, da saúde das pessoas em volta? Teria alguns meios mais sustentáveis para isso, para diminuir essa poluição? Olha, tem, né, para essa questão, né, da secagem do café, porque Sim. o secador, ele, querendo ou não, né, falando como produtora, ele é uma mão na roda, porque você programa ele ali e ele vai secando conforme o tempo vai passando, ele vai secando, você só tem que ficar vigiando ele de minuto em minuto, de hora em hora. E antigamente, igual o pessoal secava o café no terreiro. É uma prática, né? Inclusive a que eu mais conheço, que é uma prática mais sustentável, de uma forma melhor para secar o café. E a outra seria, né, igual a pessoa pode usar o secador, mas ela pode colocar o filtro, igual eu falei. Porque colocando o filtro, ele vai inibir um pouco e reduzir um pouco dessa poluição, né, que esse secador pode trazer. E outro ponto, né, até que eu esqueci de citar, é a questão que aqui a gente não vivencia só essa questão do secador que traz fumaça, né? Você deve lembrar no início do ano as queimadas que teve, né? Eles sempre fazem queimadas, que inclusive pega aí maior parte ali do Pico da Bandeira, que é uma reserva que a gente tem aqui, né? E por que eles fazem esse tipo de queimada?
para renovar, né, as pastagens, porque queimando fica muito mais barato e fica muito mais prático, né, tem menos mão de obra, limpeza da área para fazer um novo plantio. Então, assim, esse é um outro ponto que prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde da pessoa, né? Portanto, às vezes, quando tá tendo aquelas queimadas ali, a gente chega ali no entardecer, por exemplo, você não vê nada, você só vê fumaça. Porque para todo lado que você olha, tá tendo queimada. Então, assim, esse é um ponto que pega muito também. Porque essa queimada, né, que eles têm, libera monóxido de carbono e dióxido de carbono, que contribui para a poluição global e para o aquecimento global. E tem um material ali, que é o MP10 e o MP2.5, se eu não me engano, que é o que causa os problemas respiratórios. Além de tudo, tem os óxidos de nitrogênio e de enxofre, que traz aí poluição para o ar e traz também as chuvas ácidas. E o metano, que traz aí gases com alto potencial de aquecimento global, que ajuda. Então, assim, essas queimadas, elas trazem um problema muito grande para a nossa região. Pegando agora no impacto social, né, tem a ilegalidade, porque segundo a lei, né, de crimes ambientais, a lei de número 9.605, me corrijam caso eu esteja errada, mas foi o que eu achei, causar poluição atmosférica, pegando tanto pelas queimadas, tanto pelo secador de café agora, que coloca em risco a saúde humana é crime. Pode causar aí, né, a prisão, gerar multas e embargos, né, porque causa problema tanto à saúde das pessoas e principalmente para as pessoas que são, né, de classe um pouco mais baixa, periféricas, eles têm menos acesso, né, a cuidados médicos, então é onde que interfere de certa forma. Você falou dessas queimadas e comentou que seria um crime, sim, é um crime. Ano passado, eu estava fazendo estágio, eu peguei o primeiro caso que eu peguei no estágio foi de uma queimada. Um rapaz do Parque de Alto Caparaó fez uma queimada, ele morava perto do Parque do Caparaó, ele não esperava que essa queimada fosse atingir o parque, né? Ele fez essa queimada justamente, igual você falou, para renovação do plantio, renovação do pasto, né? Ele fez essa queimada justamente para limpar, né? E aí essa queimada perdeu o controle e acabou desmatando uma parte enorme do parque. Ele foi levado ao julgamento, o Polícia Ambiental entrou, né? A justiça entrou com processo contra ele porque pegaram ele, levaram até ele essas queimadas e ele foi indiciado. Igual você falou, corre risco de multa, sim. Ele não foi preso porque ele colaborou bastante com a polícia, colaborou bastante com a justiça e mesmo assim ele pagou uma multa enorme, enorme. Foram, se eu não me engano, por volta de 5 salários mínimos e a justiça continuou de olho nele, continuou monitorando as queimadas. Mas, assim, é uma forma, eu falo assim, como estudante de direito, não adiantou de nada. Eu vi o processo de frente, vi ele no tribunal, acompanhei o julgamento dele. Mas, mesmo assim, após pagar todas as multas, ele continuou queimando, continuou fazendo essas queimadas, não atingiu novamente o parque, mas ele continuou fazendo essas queimadas, continuou degradando o ambiente, tanto que os vizinhos dele reclamaram depois, fizeram outras denúncias. Mas, assim, ainda é uma forma muito branda, a justiça continua muito fraca nesse quesito, porque a gente ainda vê muitas queimadas, principalmente aqui em Jequitibá, né? A gente vê isso sendo feito diariamente e a gente não vê nada sendo feito a respeito. E quando faz, aparentemente não adianta de nada, porque a pessoa continua fazendo. Então, assim, eu vejo que deveria haver uma forma melhor de tratar isso, tanto a justiça, tanto os produtores chegarem a um consenso de achar uma forma melhor de fazer essa renovação do pasto, renovação do território, porque, querendo ou não, essas queimadas prejudicam totalmente a gente, né, e acaba que prejudica eles também, mesmo que eles não aprendam nada levando uma multa. Então, existem N alternativas para substituir as queimadas, né? São, inclusive, ideias até da própria Embrapa. A Embrapa é um portal, um canal, inclusive, né, quem tiver interesse, quiser pesquisar depois, é tudo de conceito agronômico, a gente pesquisa lá.
Ele é assim, um dicionário dos agrônomos que a gente costuma chamar. E o IBAMA também, né, esses são 2 órgãos estaduais do meio ambiente. E tem plantio direto, sem precisar de revolver o solo, né? Tem o ILPF, que a gente chama, que é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Ou seja, acabou ali a época de passagem, já entra com uma nova lavoura e vai fazendo assim que reduz os restos vegetais, então não precisa deles queimarem. Trituradores e roçadeiras, né, para incorporar ali a palhada ao solo, compostagens com biofertilizantes, por exemplo, e uso de manejo biológico e mecânico ao invés de fogo, entendeu? Tudo isso pode ajudar a reduzir as queimadas, entendeu? E são alternativas. Tudo bem que às vezes você precisa da mão de obra maior, um custo um pouco mais caro, mas existem benefícios para isso hoje, onde o produtor pode buscar. Eu acho que falta muito de falar até mesmo da nossa parte, né? Falando como agrônomo e como produtora. Acho que falta muito incentivo, entendeu? Acho que a gente pode começar a levar mais palestras, escolas, porque tem muito filho de produtor estudando, então assim, e criança grava tudo na cabeça, então pode chegar em casa e falar para o pai, para a mãe, por exemplo, o que aprendeu. A gente pode levar para as faculdades também, se for o caso, sabe? Então acho que falta muito dessa conversa do próprio produtor, do próprio agrônomo, com o produtor, incentivando a reduzir esse tipo de manejo que impacta, né, diretamente o meio ambiente. Foi uma coisa que, isso que você falou, a falta de informação, eu e a Amabile, a gente tratou com a Thaís, né, na primeira parte do projeto, que quando a gente era criança, não sei se você lembra, na Maria da Glória, tinha esses agentes que iam de escola em escola fazer essas palestras e trazer para os estudantes formas de lidarem e evitarem a dengue e essas doenças provocadas pelo meio ambiente. Então, assim, igual você falou, a falta de informação é uma coisa que a gente vê hoje que não existe. Talvez esses produtores façam essas queimadas, igual você falou, é um custo menor, mas talvez façam por não ter essa informação, de não saber que tem outra forma de ser feito, porque não conhecem. Então, assim, no meu ponto de vista, e assim como o seu, a gente concorda nisso. Eu também acho que deveríamos, sim, ter essas informações, voltarem com essas palestras em escolas, em faculdades, na prefeitura mesmo, voltarem com essas palestras para os produtores rurais, para eles terem uma noção que não precisa necessariamente ser queimado, mas sim dá para ter outra forma melhor que ajuda eles e também ajuda a comunidade, né? Então, é mais a falta de informação mesmo. Mas Exatamente. essa falta de contato com os produtores, com a comunidade, que afeta tanto e prejudica, né? É uma coisa que a gente aborda bastante, né, nos projetos entregadores que a gente faz, que todo projeto entregador a gente trabalha com um tema. E todos os temas que a gente trabalha, a gente vê que todo o problema é a falta de informação, essa falta de comunicação. Então, assim, hoje em dia isso está presente, não falo tratando só desse tema, mas de qualquer tema que seja importante. A gente vê que a falta de informação, a falta de comunicação acaba que prejudica em vez de melhorar, né? Lívia, não sei se você já chegou a estudar o Código Florestal, não sei se você já chegou nessa parte, não sei se você estudou no técnico, mas sobre o Código Florestal, ele influencia na produção de café e como os pequenos produtores lidam com isso? Eles seguem o Código Florestal? Como funciona isso? Então, a gente na faculdade em si, a gente não chegou a estudar sobre, né, esse Código Florestal, mas antes eu acabei dando uma estudada, né, para poder vir aqui falar com clareza sobre o assunto. No técnico a gente até chegou a estudar um pouco sobre, né, tem a lei do Código Florestal, né, a lei de 2.651, que regula o uso de terra no nosso país. Ele determina a manutenção das RLs, né, que são as reservas legais, e também as APPs, que são as áreas de preservação permanentes, que a gente chama. E, né, para as pessoas cumprirem essas exigências. As pessoas que cumprem, inclusive, podem acessar a regularização ambiental e o crédito rural. Assim, o certo seria, né, as pessoas seguirem esse padrão. Mas como a gente vê hoje, né, igual a gente até falou sobre as queimadas, né, a falta aí de uso, às vezes, de um filtro no secador,
o uso muito excessivo de agrotóxico, entendeu? A falta de uso de EPI, por exemplo, para poder fazer a aplicação desses defensivos agrícolas, né, como a gente costuma chamar, ainda falta muito ainda do produtor seguir. Tem muito produtor que segue, sim, até porque é necessário, igual eu sou produtora de café especial, né? A gente precisa de um certificado. Esse certificado chama Certifica Minas, que ele vem de um órgão público, né, do setor agronômico, que chama EMATE. E para você conseguir esse certificado, você tem que ter reservas legais, você tem que cuidar muito bem da mata florestal. E então, igual, lá a gente segue certinho, a gente tem a reserva nativa, tem tudo. Nós somos pequenos produtores, nós somos grandes. Mas a gente sempre busca estar seguindo corretamente. Mas ainda falta muito ainda essa questão, né, de seguir corretamente com essas leis, sim. Acho que pode ser mais abordado, sabe? É um assunto que pode ser mais abordado. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Os produtores que seguem esse código florestal, têm esse contato com o código florestal, eles têm certos benefícios, vamos colocar assim. Isso. Como crédito rural. Isso, linha de crédito rural, Pronaf, Pronamp, né, para tirar o custeio, né? O custeio é onde você né, você tira esse custeio para, por exemplo, para comprar adubo, comprar semente, entendeu? Então, querendo ou não, a gente que segue um pouco mais a risca, assim, a gente tem, como eu posso dizer, um pouco mais de regalia, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a gente tem mais benefícios, entendeu? Porque o certo é seguir, né, o código corretamente. Então, querendo ou não, a gente tem mais benefícios, sim. E hoje em dia tem muita gente que não segue, né? Não. Os produtores que nem têm conhecimento desse código, nem tem conhecimento, exatamente. Falam mais produtores antigos. Onde eu trabalho mesmo, você conhece, muitos produtores antigos vão lá. Muitos produtores antigos. Então, eles trabalham da forma antiga. Então, falo por mim que eles não sequer devem ter conhecimento do Código Florestal ou de como funciona, ou talvez que eles tenham direito a esse crédito caso sigam o Código Florestal. Então, é igual a gente sempre bate na tecla, já bateu na tecla várias vezes, é a falta de informação mesmo que não é repassada. Como você comentou comigo sobre os agrotóxicos que são usados, a cafeicultura realmente causa poluição no solo e da água? Isso acontece com muita frequência ou somente nessas épocas de café, que está tendo a colheita de café e afins? Então, acontece com frequência, porque, né, a safra ela começa bem na época ali, né, de florada, né, que dá as flores ali no café, onde a gente começa a fazer adubação, começa a fazer pulverização, começa a bater ali o Roundup, né, jogar o famoso remédio aí para poder controlar as pragas e doenças. E assim, a cafeicultura ela pode ser sim uma fonte de poluição, né? Não a cafeicultura em si, mas o excesso muitas das vezes, né? O manejo inadequado, ele pode causar muitos problemas, né? Poluição do solo e das águas, né? Como você disse, por conta do excesso dos adubos químicos e dos defensivos agrícolas, né? Que são o famoso agrotóxico. Contaminação, né, da atmosfera pela queima desses resíduos, né, e aplicação aérea de defensivos, risco à saúde humana e animal, que igual eu falei, tem muita gente ainda que não usa o EPI para poder fazer a aplicação desses remédios. E esses remédios, eles causam câncer de pele, problemas respiratórios, é muito forte, o cheiro é muito forte. Então tem muita gente que não usa ainda, e é obrigatório por lei de toda propriedade ter, né, esses EPIs, né, que é a máscara, o chapéu, a roupa. É quente, mas o ideal seria que a pessoa usasse, né? Então, assim, tudo isso colabora com né, aumentando aí os riscos no meio ambiente, né? Colabora com trazendo problemas para o meio ambiente por conta desse excesso dos insumos agrícolas na propriedade. Eu vejo particularmente, igual você falou do uso dos EPIs, né? Eu vejo particularmente muitos produtores que não usam esse EPI,
né, preferem não fazer o uso, igual você falou, é obrigatório. Mas eu também vejo que não há nenhum órgão vistoriando isso, indo nas propriedades para ver se eles estão usando ou não, aplicando uma devida multa por não estarem usando, porque querendo ou não, para eles também, é para o bem deles, mas também para da comunidade. Igual a gente vê muitos desses produtores, a gente vê quando a gente enxerga eles estão com queimadura de sol, ou talvez com queimadura dos agrotóxicos na mão, no braço, né, no rosto. Igual você falou, é muito forte o cheiro também. A gente percebe que quando esses produtores não usam esse DVDP, que eles têm uma certa dificuldade para respirar. Eu percebo muito isso quando eles vão na loja fazer compra. A gente percebe que quando a gente sabe que eles são produtores, dá para ver que eles respiram mais pesado por causa dos agrotóxicos. Então, assim, eu acho que também falta da nossa parte, assim, uma vistoria mais pesada, né? Uma lei mais pesada, uma vistoria mais pesada em cima desses produtores, tanto com o uso do agrotóxico, do licenciamento do uso desse agrotóxico, dos EPIs também. Então, falta muita vistoria para regulamentar isso para o melhor deles, mas também da comunidade do meio ambiente. A gente já tratou aqui, já falamos que os agrotóxicos estão presentes, querendo ou não, é uma forma de trabalhar, né, tratar os plantios, mas existe alguma outra forma sustentável que seja mais viável que o agrotóxico para ser usado? Tem. Hoje em dia a gente usa muito, né, a gente coloca muito como controle biológico, né, são produtos, assim, que trazem menos impacto pro solo. No Brasil, a gente tem o CREA, né? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Igual vocês têm a OAB para atuar, né? A gente tem o CREA. Então, eu só consigo atuar se eu tiver carteirinha do CREA. E o que a gente que garante, né? Responsabilidade técnica e legal da propriedade. Então, assim, quando a gente vai indicar, muitas das vezes, o produto para o produtor, a gente pega, a gente coleta o solo da propriedade todinha ali, é levado para um laboratório, eles fazem a análise, a gente interpreta e a gente calcula calcário, adubação, você vai precisar, às vezes, de um remédio para controlar uma praga, um fungo, algo do tipo. E muitas das vezes o problema está aí, que às vezes as pessoas acham que é excesso que resolve o problema, mas não é. Às vezes, a gente usando outro tipo de prática, né, auxilia muito mais, né, ajuda muito mais, igual às vezes o produtor compra muito, joga na lavoura, acha que está fazendo vantagem, mas não está, porque às vezes pode estar até prejudicando, prejudica o meio ambiente, que joga mais do que deveria, entendeu? E ainda gasta muito mais ainda. Então ele só sai perdendo. Então, às vezes, um controle biológico pode funcionar. Armadilhas com feromônios, né? Para esse controle da broca do café. A broca do café, ela dá bem lá no centro do café, então é um problema que a nossa região tem muito. Por exemplo, pulverização. Hoje a tecnologia e o agronegócio andam muito lado a lado. É um pouco mais caro, mas pode usar drone, que é uma aplicação mais de precisão ali, entendeu? Com dosagens mais exatas, né, na lavoura, onde pode ajudar bastante. Cultivo orgânico, né, também é um tipo de cultivo que pode ajudar, com uso exclusivo, né, de bioinsumos. Então, assim, controle biológico também, com uso de fungos, né, um dos fungos, por exemplo, é a Belvária. Então, tudo isso, nessa parte mais biológica, a parte mais natural, produtos mais naturais, né? Tem muitos agora, não vou conseguir citar alguns em específico, mas eles podem sim ajudar e auxiliar para reduzir um pouco dessa questão do agrotóxico, tanto que ele pode, né, impactar. E o gasto desses produtos naturais, eles são mais caros que os agrotóxicos ou mais difíceis de conseguir? Na verdade, é mais por questão de ser mais caro mesmo. Ele, querendo ou não, é um pouco mais caro, é um investimento maior, mas dependendo também de como que tá ali na propriedade e tudo mais, não vai precisar de muito. Então,
igual eu falei, tem-se os recursos, né, que as pessoas podem tirar, igual Pronaf, Pronamp, né? Então, se seguir certinho, né, a pessoa consegue tirar esses recursos no banco, né, em alguns outros lugares aí, onde, né, o custeio mesmo que eu citei para conseguir comprar aí as sementes, adubos, enfim. Então, é um pouco mais caro, sim, mas pode auxiliar de uma forma melhor também, né, impactando menos Seria o uma meio forma de ambiente. dizer, então, que os produtores, eles preferem ir pela forma mais fácil. Pelo meio É, mais fácil do que optar pela qualidade e pela sustentabilidade do meio ambiente. sim, na grande maioria das vezes, não só no meio rural, né, mas em tudo, assim, a gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil, mas às vezes nem sempre é o melhor, né? Então, assim, às vezes querer ir por um caminho mais fácil ou por um caminho mais barato acaba prejudicando de certa forma. Agora eu vou partir um pouquinho para o meio pessoal, para tentar ouvir um pouco a sua opinião. Lívia, como que você enxerga a situação dos trabalhadores de lavoura, dos trabalhadores rurais? Você vê que há respeito dos direitos humanos nisso? Conta um pouquinho para a gente sua opinião, para a gente poder debater um pouco esse assunto. Olha, eu acho que tem sim um certo respeito, não é em todo lugar, para ser sincero, mas tem sim. Mas a gente vê ainda muito, segundo alguns relatórios, né, do Ministério Público do Trabalho, a gente vê muito ainda essa questão de trabalho análogo, né, à escravidão em algumas lavouras, especialmente agora durante a época da colheita. Eu não sei se chegaram a ver aí, mas teve um caso recente sobre essa questão, acho que aqui na nossa região, inclusive, né, porque vem muita gente de fora para apanhar café, né, que falam que é uma coisa, mas chegam aqui é outra totalmente É diferente. outra. Então, eu acho que pode sim melhorar muito a questão do tratamento com os trabalhadores rurais, né? Acho que eles podem ter muito mais benefícios, muito mais conhecimento do que estão trabalhando, podem aumentar sim questão de valor, porque é um trabalho cansativo, exaustivo, né? Debaixo do sol o dia inteiro. Não é um trabalho fácil, né? Para levar a comida da mesa, né, da gente. Então, assim, é uma jornada muito exaustiva, com salários abaixo, né, do mínimo, muitas vezes, né, igual quem vem de fora, em moradias precárias, falta de equipamento de proteção, igual, né, você mesmo citou, que às vezes falta muito, até quem é o dono da propriedade, de incentivar esse uso, né, durante a aplicação dos defensivos. Então, assim, eu falando como pessoa, eu acho que pode sim, essa questão ainda pode ser melhorada ainda, porque a gente ainda vê ainda esse descaso um pouco com a gente que trabalha na roça, né, com as pessoas que vivem aí da agricultura. Sim, esse descaso é muito presente. Falo porque meu avô trabalhou a vida inteira na roça. E muita gente acha que a roça é o meio mais fácil de trabalhar. Aqui na roça não precisa de contrato. Aqui na roça talvez você ganhe mais dinheiro, mas também o trabalho é mais sofrido. A gente vê que eles não têm conhecimentos, igual você falou, dos benefícios que eles têm. Eles não têm conhecimento dos direitos que eles têm. Muitos deles vêm de fora apanhar café, igual um vizinho meu aqui, uma casa vizinha. Tem vários trabalhadores rurais morando ali, que vieram de outra cidade, não estão todos ali morando ali, que estão em alguma lavoura fazendo a colheita. Então, assim, eu já trabalhei também, já fui para roça, já trabalhei na roça, então eu sei que é um trabalho muito sofrido, mas por mais que o dinheiro, vamos colocar assim, você ganha numa semana ali o que uma pessoa com uma carteira assinada Ela ganha no ganha em mês. um mês, ganha num mês, né? Então uma pessoa ali consegue tirar numa semana 1.400, o que uma pessoa dentro de um trabalho recebe durante um mês. Então, assim, o trabalho, igual você falou, é mais sofrido, é mais pesado, mas eles também não têm benefício. Eu vejo em muitas lavouras, em muitos casos, que é praticamente um trabalho escravo, vamos colocar assim. A pessoa ali come correndo, em minutos, a pessoa toma um café correndo ali também, acorda super cedo e vai embora super tarde. Então, assim, não tem ali um horário fixo para tomar um café, um horário fixo ali para um almoço, um horário de um descanso. A gente não vê isso. E é o dia inteiro ali torando num sol pesado. E às vezes o patrão pode te mandar embora de uma hora para outra e você não sai dali com benefício algum.
E fora que o salário também, a saca de café, por mais que o café às vezes tenha um aumento, os apanhadores recebem bem menos. Vamos supor, acho que tá ok, por volta de uns 2 e pouco, uma saca? Tá por aí. Tá por aí. Até um pouquinho menos que isso, depende muito do lugar que você vai vender, do local. Né? Então, assim, a gente vê que os trabalhadores recebem bem menos do que vale uma saca de café, né? Ali já ouvi relatos de trabalhadores que estão ganhando 50, 60 por uma saca de café. Então, é igual você falou, deveria, assim, ter benefícios mais justos para essas pessoas que apanham café, que são trabalhadores rurais, tanto na época da colheita de café também, mas em outras épocas, que eu trabalho na roça, a gente sabe que nunca para, né? Quem trabalha na roça tem que estar sempre fazendo alguma coisa ali. E a gente sabe que hoje em dia o que movimenta o país é a agronomia, né? Seja do meio dos animais, né? Vaca, boi, também no meio dos plantios, né? Que traz os alimentos, né? Tanto de todo meio, né? A gente sabe que hoje em dia é o agro que comanda o país, vamos colocar assim. Se o agro para, o país inteiro para. Então, eu acho que o direito, né, e a agronomia deveriam se juntar para trabalhar, para trazerem benefícios para esses trabalhadores, trazerem mais humanidade para esses trabalhadores, que eu vejo que falta bastante ainda, igual você falou. Com certeza. Lívia, você como estudante de agronomia, terminou seu curso técnico, eu acompanhei de perto vocês. Qual o papel que o engenheiro agronômico na construção de uma agricultura mais justa e sustentável tem? O que vocês acham que vocês, como engenheiros, podem fazer para tentar mudar um pouco? Olha, eu acho que, assim, olhando como formada, mês de maio agora está fazendo 2 anos que eu me formei, né, em agropecuária, terceiro período de agronomia. Então, assim, eu acho que falta muito da gente, olhando assim, como pessoa, como produtora, acho que falta muito da gente levar um pouco sem ser venda, né? Porque, querendo ou não, nossa região pede muita venda, né? Venda de produtos, enfim. Sem ser venda, acho que falta muito a gente levar a conversa com o produtor. Colocar na mesa ali mesmo o que a gente aprendeu com o produtor, sabe? Falar sobre os direitos que ele tem. Né? Tem muito produtor mesmo que não sabe que tem direito ao PRONAF, ao PAA e o PNAE, que é, né, para compras institucionais de produção local, ao CAR. Ao CAR é um documento, o documento principal que o produtor tem que ter é o CAR. Ele tem todas as informações da propriedade e, né, feito o levantamento topográfico dela, então aparece a imagem da propriedade vista de cima ali nesse documento. Às vezes você chega para o produtor, ele não sabe nem que documento é esse. Então falta muito dessa informação. Então, assim, acho que a gente pode levar muito mais informação ainda do que a gente aprendeu, os direitos que ele tem, né, dentro do Código Civil, às vezes entra num processo. Ele não sabe se ele tem direito aquilo ou não. Então, acho que falta muito disso. Então, igual eu falei, acho que falta muito da gente pegar com órgãos públicos voltados para a agronomia, que ajudam o produtor, com bancos, né, que auxiliam o produtor, para levar essas palestras mesmo, aulas, dias de campo, para eles aprenderem, né, um pouco mais sobre isso, porque 70% da nossa produção, acho que até mais que isso, vem dos pequenos produtores, e eles são os que menos têm acesso à informação. A nossa economia da agricultura, ela gira dentro do nosso país, né, o arroz, o feijão que a gente come ali, né, o tomate, o alface, vem do pequeno produtor, não tem jeito. E muitas das vezes eles são os que mais saem prejudicados. Então, assim, a gente pode, primeiramente, começar sendo sempre honesto e levando para eles a verdade, né, de como se deve levar ali a propriedade, o que deve fazer, para ajudar mesmo, ser amigo mesmo do produtor. Então, eu, olhando pelo meu lado de produtor e meu lado de agrônomo, eu acho que é a forma correta, entendeu? Levar mais informações para eles. Sim, de fato.
É igual você falou, é a falta de informação. Eu acho que deveria haver um projeto na prefeitura, não só aqui, mas em todos os locais, juntar com esses meios, né, esses órgãos, igual você falou, dos produtores, e com os produtores, para trazendo essas informações para eles, trazendo o que eles têm direito. E no direito também, hoje em dia falta muito advogado especializado que trabalha nessa área, que entenda dessa área. A gente vê muito advogado da área de penal, da área de civil, da área trabalhista, mas a gente não vê um advogado propriamente para a área ambiental. Existem sim, mas está escasso, é uma área que está muito escassa. Então, às vezes, o produtor rural não consegue, talvez, achar um advogado unicamente que trata dessas questões. E, às vezes, procuram outros, mas talvez eles não tenham tanto conhecimento, porque é uma área que não é tanto frisada no direito. A gente não estuda tanto essa área. Tem o Código Ambiental, sim, igual eu comentei, tem os direitos humanos também, mas não é tanto tratado, não é tanto estudado. Então, não há esses advogados especializados. Existem, mas a gente não vê com muita frequência. Então, eu acho que a agronomia, tanto os engenheiros, tanto os produtores, tanto o direito, né, deveriam se juntar para trabalhar um pouco melhor, para trazer essas informações, trazer para os produtores uma forma melhor, igual você falou, do meio do agrotóxico, trazer uma forma natural para eles, do meio deles no trabalho mesmo, trazer esses benefícios, ajudar eles no que eles precisam com essas informações. Igual você falou, os bancos próprios, igual a gente vê o banco da Carla, né, que abriu. Então, assim, trabalhar em formas melhores para mudar essa situação, para não chegar num limite daqui a alguns anos aí, talvez 2, 3 anos, que a gente vê que essa poluição tão grande, não falo por meio do rural, né, por meio do agro, mas essa poluição tão grande afeta o meio ambiente de uma forma que não dá para se reverter depois, né? Então, é aquela coisa, não deixar para a última hora, mas trabalhar enquanto a gente vê que isso está afetando no nosso meio, nossa vivência na comunidade. Agora eu vou passar para a Mabile, mas antes de passar para a Mabile encerrar, que a gente já tomou muito seu tempo, quero agradecer aqui por você ter tirado esse tempo para vir compartilhar com a gente suas experiências, trazer para a gente um pouco do seu conhecimento, porque a gente vive isso, mas a gente vive no papel, né? A gente vê pelo papel, a gente vê escutando nossos parentes, mas muitos de nós a gente não vai numa roça, a gente não conhece unicamente essa área. Então, a gente estuda também um pouco, igual antes da gente vir, a gente estudou bastante. Estamos estudando também para esse projeto integrador, mas são épocas que a gente estuda unicamente isso, mas que não são vistas depois. Então, a gente agradece bastante por você ter vindo trazer esse conhecimento para a gente, de técnica, de estudante de agronomia, ter topado fazer parte desse projeto com a gente, que é um projeto que a gente espera que consiga mudar as visões das pessoas. Então, a gente agradece bastante, tá? Obrigado mesmo. A gente gostou bastante desse bate-papo. Eu gostei bastante. Me abriu bastante os olhos, me deu bastante conhecimento. Então, muito obrigado, tá? Não tenho palavras para agradecer. Agora eu vou deixar com a Mabel para se despedir de você de forma correta e se despedir também do pessoal que veio para essa live hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui compartilhando. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho, passar um pouquinho para vocês de como é o lado de cá, né, como é o lado da agronomia, da agricultura. E eu fico muito feliz em poder estar ajudando vocês. Igual eu falei, né, te conheço desde pequena, eu conheci agora, mas eu fico muito feliz em poder ajudar, né, o crescimento de vocês é o meu também. Então, assim, é muito importante a gente apoiar e se juntar, né? Porque a gente precisa e um precisa do outro. Então, eu fico muito feliz e espero poder ter ajudado de uma forma significativa. Ajudou muito. A gente quer te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Sua participação foi, assim, sensacional. Até porque, como a Letícia falou, a gente vê muito no papel e a gente não presta atenção nas poucas coisas, né? Que é o café que está na nossa mesa todo dia. E foi muito importante você ter aceitado e ter mostrado sua perspectiva, né? Mostrado aí seu lado de verdade mesmo, como produtora. Porque muita
muitas das vezes, eu, por exemplo, eu bebo café, mas eu não procuro saber como ele chegou na minha mesa. E então acredito que foi um bate-papo muito bom. A Letícia ajudou muito aí nas perguntas, você colaborou muito com o nosso aprendizado. E eu espero que esse seja só o começo de outras conversas nossas aí, que a gente vai te fazer mais convites se você aceitar, né? Eu aceito, com certeza, claro. Eu adorei também passar esse tempo com vocês, foi muito importante. Aprender um pouquinho também, né? Porque, igual eu falei, eu não sabia ali tudo, mas igual, né, dei uma estudada antes também, enfim. Muito importante aprender esse outro lado também. Até pelo fato de eu ser produtor, né? Às vezes a gente nem se atenta a certas coisas. Então, né, sempre que precisar, eu estou à disposição de vocês aí para poder ajudar de certa forma. Muito obrigada. Então, por hoje é isso. Tô reforçando o convite, a gente vai te chamar de novo. E é isso. Tenha uma boa noite, galera. Tenha uma boa noite. Muito obrigada a todos que vieram. Esse é só o começo do nosso projeto. Espero que vocês continuem acompanhando a gente, que vai vir muita coisa bacana por aí. E reforço, se você quiser estar presente no nosso ateliê, ver um pouco da nossa apresentação, vai ser muito bem-vinda, tá? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, amiga. E eu agradeço bastante por você trazer esse conhecimento pra gente, tá? Vamos falar a data que eu vou lá. Aí já manda pra ela já, Letícia. Oi? Já manda a data aí pra ela. Já vou mandar, ela vai estar lá com toda certeza. Muito obrigada, amiga, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.